Bem-vindos, vamos atualizar aí a nossa análise de Infracommerce e FCM3. Vamos ver o que aconteceu aí nas últimas semanas, que realmente a gente tem um cenário aí muito positivo caso a gente confirme essa região. Então a gente pode ter altas explosivas na ação se ele formar esse fundo aqui, um fundo válido. Então vamos dar uma olhada, ver o que a gente pode projetar aqui de alvos, o que a gente pode imaginar de cenários para as ações da Infracommerce, beleza? Começando aqui no semanal, como sempre, tá? A gente já destaca aqui que é importantíssimo esse candle aqui, tá? Que é o maior volume que a gente tem nesse fundo, que foi justamente o que gerou todas as nossas análises, onde a gente imaginou o movimento de alta a partir da tentativa de perder esse candle que não conseguiu, e depois a gente já também analisou o cenário da baixa, justamente porque ele fez o cenário inverso, onde ele não conseguiu romper aí o corpo real desse candle, tá? Então, a partir desse movimento, a gente teve um movimento corretivo, onde a gente entrou um alto volume comprador nessa região, que já era a nossa região de suporte projetada, tá? Então, quem estava acompanhando aí as análises do canal já estava ciente dessas regiões, não foi pego de surpresa, tá? Quem não é inscrito já se inscreve no canal, ativa as notificações aí para não ficar de fora, para pegar aí sempre as atualizações mais recentes aí da Infracommerce, como de várias outras ações, eu tô sempre aí enviando para o canal, beleza? Vou deixar também link na descrição, um guia mostrando aí todo esse material que eu uso para analisar ações, tá? Um preço baratinho e ganha acesso aí ao grupo exclusivo do Telegram, tá? Link na descrição. Então, seguindo aqui, a gente vê que justamente essa região aqui que é importantíssima do gráfico, tá? Agora a gente vai passar para o diário e a gente vai conseguir ver um pouquinho melhor esse cenário, que ele fica bem mais claro, mas a gente já vai conseguir entender o porquê dessas regiões são tão importantes, tá? Voltando aqui para o diário, ó, a gente já consegue ver bastante coisa interessante aqui, tá? A gente teve essa grande acumulação, que foi justamente o que rompeu aqui, né? Testou, e a partir dessa região aqui já era para ter partido embora, rompido esses topos e acelerado o preço, tá? Então a gente viu que ele falhou, então a gente chegou a mandar uma análise antes de acontecer toda essa queda, justamente projetando esse alvo. Depois a gente teve um shorts justamente mostrando que a gente poderia bater nessa região e voltar aqui para testar essa região novamente, tá? E foi aqui que se iniciou o nosso gatilho, tá? Justamente porque após esse segundo movimento, depois ele testar toda essa região aqui, que é uma região chave do gráfico, entre 1,65 até 1,80, tá? Uma região muito chave do gráfico, serviu como suporte muito forte e com certeza agora é uma resistência importante, tá? Mas o que chamou a atenção foi justamente esse movimento aqui no dia 15 de setembro, tá? Principalmente porque a maior parte desse volume foi no fechamento do pregão, no leilão, tá? Então isso aqui denunciou um movimento muito incomum da ação, inclusive aí maior volume disparado desse fundo, tá? Então, alto volume no final do movimento corretivo é com certeza muito atraente, tá? Então, quando a gente fechou aqui acima do 1,55 já foi meu gatilho, tá? A gente vê que a gente tem um stop um pouquinho salgado aí de 16%, mas a gente vai fazer agora as projeções de alvos, fica bem interessante, tá? Mas primeiro vale destacar que essa região aqui de 1,65 a 1,80, aqui no fechamento do gap, é uma zona muito importante do gráfico que a gente tem que ficar muito atento, tá? Porque a gente precisa romper essa região, tá? Se a gente não tiver força, a gente vai iniciar aí um ciclo de queda, tá? Isso vai ser muito ruim para a ação. Definitivamente não é o cenário mais provável que eu trabalho agora, mas a gente tem que estar bem consciente que é possível, tá? A gente não pode ficar enviesado numa análise. Então a gente tem que levar bem a sério essa região, porque é uma região importantíssima do gráfico, tá? Pensando em alvos aqui, caso a gente consiga realmente vencer toda essa resistência muito forte, a gente já consegue projetar um alvo muito interessante que a gente faz aqui. Desse ponto que a gente está hoje, 1,58 até o alvo, seria aí mais de 122%, tá? Então eu colocaria aí os primeiros alvos aqui, o fechamento do gap,
tá? Pra gente trabalhar com alvos mais realistas pro começo, tá? Depois disso, o topo aqui, que é o mais importante, que é o dos R$ 2. E depois a gente pode ir lá sem freio até os R$ 3 pelo menos. Tá? Então a gente tem uma questão de risco-retorno aí muito bom. E aí de uma empresa que também é boa, tá? Embora vai fazer follow-on, tem alguns outros poréns aí, questões de fundamento. É uma empresa boa, é uma empresa sólida, tem bons clientes. Então, para quem curte fundamentos, também é uma empresa que tem bons fundamentos e boas perspectivas de crescimento. Então, com certeza, eu estou procurando posições aqui nessa ação, tá? Então, o meu gatilho já foi acionado e vamos aguardar a leitura aí. Caso alguma coisa mude, aí a gente desfaz essa leitura, mas por enquanto estou bem otimista aí. Podemos visitar aí a casa dos R$ 3 no médio prazo. Beleza, pessoal? Essa é a minha análise, então. Não esqueça de se inscrever, ativar as notificações. Qualquer ação aí que vocês queiram, já sabem, só deixar nos comentários. Assim que possível, eu envio para o canal, beleza? Valeu!